Quando se trata de criar uma conexão real e divertida com alguém, especialmente em um contexto de sedução, existe uma habilidade subestimada que pode transformar o modo como nos relacionamos: a arte da provocação leve. E o mais interessante é que essa técnica, quando usada corretamente, é capaz de aumentar a atração sem que você precise recorrer a frases prontas ou atitudes forçadas. No entanto, essa abordagem exige um certo entendimento e cuidado para não ultrapassar os limites ou gerar desconforto. Muitas pessoas acham que a provocação no jogo da sedução significa assumir uma postura desafiadora ou misteriosa a qualquer custo. Mas isso está longe de ser a verdade. Na verdade, a provocação saudável funciona muito mais como um tempero sutil, capaz de criar um clima descontraído e leve, onde ambos se divertem e se sentem à vontade para explorar uma conexão de forma autêntica. Por isso, a ideia central deste vídeo é exatamente essa: ajudar você a aprender como provocar de maneira leve e divertida, aumentando as chances de conexão e de interação positiva. Talvez você já tenha sentido isso antes: o nervosismo e a ansiedade de querer impressionar alguém, mas acabar preso em um monólogo ou em um discurso rígido. E o que acontece? A outra pessoa acaba sentindo o peso da pressão, e a conversa se torna tudo menos divertida. É exatamente para evitar situações assim que esse vídeo será útil para você. Vamos explorar como a brincadeira e a provocação, quando feitas com um toque de leveza, podem ser ferramentas poderosas para criar um ambiente de atração que não força uma conexão, mas sim desperta o interesse de forma natural e espontânea. Imagine uma conversa onde você deixa a outra pessoa intrigada, curiosa para saber mais, sem saber exatamente o que esperar em seguida. Esse tipo de interação cria o que chamamos de suspense emocional, uma experiência envolvente e agradável, que deixa o clima leve e instigante. A provocação saudável é justamente essa ferramenta de suspense emocional que, ao ser bem utilizada, faz com que as pessoas queiram continuar interagindo com você. E o melhor: não é preciso dominar grandes técnicas, mas apenas entender a essência de como a brincadeira pode ser um jogo respeitoso e divertido. Mas por que exatamente a provocação leve é tão eficaz em atrair o interesse e a atenção? Ao contrário de elogios repetitivos ou de tentativas constantes de mostrar o seu melhor lado, que podem soar exageradas ou até previsíveis, a provocação saudável adiciona um elemento de novidade e frescor à conversa. Esse tipo de abordagem faz com que a outra pessoa veja você como alguém confiante e que está confortável o suficiente para brincar. Isso gera uma percepção inconsciente de autossuficiência e autoconfiança, qualidades que muitas vezes despertam ainda mais interesse e curiosidade. Outro aspecto importante dessa abordagem é que ela traz equilíbrio à interação. Quando você adota uma postura de brincadeira, com pequenas provocações, deixa claro que não está desesperado para agradar a qualquer custo, mas sim que está ali para curtir a experiência da interação. E quando a outra pessoa percebe essa leveza, é provável que se sinta mais atraída, pois é como se você estivesse convidando-a a explorar um momento sem pressões, sem expectativas rígidas. É nesse clima de leveza que a magia da provocação saudável acontece. Mas é importante que ao longo do vídeo a gente entenda como alcançar esse equilíbrio de forma prática. Assim, vamos entrar no conteúdo com uma mente aberta e pronta para absorver as nuances desse estilo de comunicação, entendendo que a provocação saudável não é sobre competir ou mostrar superioridade, mas sobre criar uma sintonia divertida onde ambos se sentem valorizados. Neste primeiro passo, o foco será explorar o que é provocação saudável em detalhes, como ela funciona e por que é um diferencial para qualquer interação. Você verá que o objetivo deste vídeo não é apenas dar algumas frases prontas, mas sim construir uma base sólida sobre como transformar a forma como você se comunica, proporcionando uma experiência prazerosa e leve para todos os envolvidos. A provocação saudável funciona como uma forma de comunicação leve, mas que carrega um propósito. Diferente de uma conversa superficial ou previsível, esse estilo de interação desperta a curiosidade e cria uma sensação de jogo entre você e a outra pessoa, o que é extremamente atraente. Imagine que, ao invés de um elogio direto ou uma pergunta comum, você faz um comentário que traz um toque de humor e leveza, algo que faz a outra pessoa sorrir, pensar e até querer retribuir a brincadeira. Esse é o ponto de partida para criar um ambiente divertido e envolvente.
Então, qual é o segredo para essa provocação funcionar sem criar desconforto? Tudo se resume a encontrar o equilíbrio entre a brincadeira e o respeito. Quando estamos falando de uma provocação saudável, ela deve sempre manter o tom amigável, sem intenção de ferir ou humilhar. O objetivo é, antes de tudo, criar uma atmosfera em que ambos se sintam bem e relaxados. E é exatamente aí que muitas pessoas acabam errando. Elas perdem o controle e, sem perceber, acabam ultrapassando o limite, tornando a interação desconfortável. Neste vídeo, vamos te ensinar técnicas específicas para entender até onde você pode ir e como ajustar o tom da brincadeira para cada situação. A ideia é que ao final você seja capaz de conduzir conversas interessantes e cativantes sem perder a autenticidade ou forçar comportamentos. Queremos que você desenvolva sua própria capacidade de brincar e provocar de forma natural, sem parecer que está seguindo um manual de instruções. Mas por que, afinal, é importante dominar essa habilidade? Para responder a essa pergunta, pense em como você se sente numa conversa que é leve e espontânea, comparado a uma que parece rígida e previsível. Em uma conversa leve, é muito mais fácil criar uma conexão verdadeira, pois não há pressão para ser algo que você não é. A provocação saudável é como um convite para que ambos relaxem e se divirtam na conversa, criando um espaço onde as personalidades possam realmente brilhar. No entanto, sabemos que o medo de ser mal interpretado ou de passar dos limites pode inibir o uso dessa técnica. Esse receio é totalmente compreensível e é exatamente por isso que estamos aqui, para ajudar você a superar essa insegurança. Ao longo deste vídeo, vamos explorar várias estratégias que mostram como, mesmo com um tom brincalhão, é possível manter o respeito e o interesse da outra pessoa. Nosso objetivo é que você aprenda não apenas as técnicas, mas também a perceber os sinais de que a outra pessoa está receptiva à brincadeira. Por isso, à medida que avançamos, lembre-se de que a provocação saudável é uma habilidade construída com prática e atenção. Não se trata de tentar seguir um roteiro engessado, mas de desenvolver a capacidade de se adaptar a cada situação e a cada pessoa. Vamos fornecer algumas orientações e exemplos de como iniciar essas brincadeiras de maneira leve, mas também mostraremos como ajustar o tom conforme você recebe o retorno da outra pessoa. Assim, a provocação saudável se torna um jogo de percepção e conexão, onde a meta não é impressionar, mas deixar a outra pessoa confortável e à vontade para ser ela mesma. Vamos juntos explorar cada detalhe dessa abordagem, permitindo que você a use para criar interações mais autênticas e agradáveis. O que queremos construir aqui é um tipo de interação em que ambos saem ganhando, você se sentindo mais confiante e natural, e a outra pessoa interessada e curiosa para continuar a conversa. Pronto para mergulhar nesse jogo da provocação saudável e transformar suas interações? Se a resposta for sim, vamos para o próximo capítulo, onde explicaremos mais sobre o conceito em si e as sutilezas que fazem essa técnica ser tão eficaz. Para entender o conceito de provocação saudável, precisamos primeiro pensar na palavra provocação em si. Na vida real, provocação pode ter uma conotação negativa quando é associada a algo que incomoda ou causa desconforto. No entanto, no contexto da sedução e da comunicação social, provocação ganha um novo significado. Aqui, estamos falando de uma atitude divertida e leve, onde a intenção é instigar o outro de maneira positiva, despertando o interesse e o envolvimento. A provocação saudável não é sobre criar uma competição ou um confronto. É, na verdade, sobre convidar a outra pessoa a entrar numa dança de interação, onde ambos podem brincar e ser eles mesmos sem julgamentos. Esse estilo de comunicação transmite autoconfiança e segurança. Porque quem provoca de maneira saudável está demonstrando que não precisa se levar tão a sério, que está confortável consigo mesmo e aberto a explorar a conversa com leveza. O ponto central é o equilíbrio entre expressar seu interesse e ao mesmo tempo manter uma certa leveza na interação. Uma boa provocação não ofende nem faz o outro se sentir mal. Ao contrário, ela faz com que a pessoa se sinta valorizada e interessante. E é por isso que a provocação saudável se diferencia de uma brincadeira ofensiva ou sarcástica, pois ela é feita com cuidado e respeito. Esse equilíbrio é o que torna a provocação eficaz e torna as conversas mais dinâmicas, cheias de energia e sorrisos. Para ilustrar isso, pense em uma situação onde você elogia alguém de uma maneira leve e inesperada. Em vez de dizer,
Você é linda de forma direta e previsível. Você poderia, com um sorriso, brincar. Você está tentando me desconcentrar com esse charme todo, não é? Esse tipo de comentário é divertido e deixa espaço para a outra pessoa responder de maneira igualmente leve, sem sentir a pressão de um elogio exagerado. Aqui você está fazendo um elogio, mas de uma maneira que abre caminho para uma troca mútua, sem criar uma situação de desconforto. Outro aspecto importante da provocação saudável é a adaptabilidade. Cada pessoa tem seu próprio estilo de humor e níveis diferentes de abertura para brincadeiras. Ao longo deste vídeo, queremos mostrar como ajustar a sua maneira de provocar para que ela se adapte ao ambiente e ao tipo de pessoa com quem você está interagindo. Isso é fundamental, pois o que pode ser engraçado e leve para uma pessoa pode ser desajeitado para outra. A habilidade de ler o ambiente e o comportamento da outra pessoa é essencial para que a provocação seja bem-sucedida. A provocação saudável também serve para estabelecer uma espécie de quebra de gelo, que traz leveza ao momento. Muitas vezes, uma abordagem direta ou séria demais acaba gerando um ambiente de tensão, especialmente quando há interesse romântico envolvido. A provocação saudável funciona justamente como um escape, um alívio que permite que ambas as partes relaxem e se conheçam sem pressões. Quando você faz uma brincadeira bem dosada, é como se estivesse mostrando à outra pessoa que não precisa ficar nervosa, que está tudo bem se divertir naquele momento. E por que exatamente isso é importante? Porque, ao contrário de um elogio direto ou de uma declaração de interesse, a provocação cria uma sensação de curiosidade e de descoberta. Ela não revela tudo de imediato. Pelo contrário, ela instiga a outra pessoa a querer saber mais, a entender qual é a próxima etapa da conversa. Isso é poderoso, pois mantém a interação viva, estimulante e carregada de possibilidades. A provocação saudável é como um convite para uma aventura. E essa sensação de descoberta é algo que muitas pessoas buscam em um relacionamento ou em uma conversa significativa. Um dos grandes desafios para dominar essa técnica está em perceber que a provocação saudável exige equilíbrio e sensibilidade. Em vez de tentar forçar uma situação engraçada ou divertida, você precisa sentir o momento e se permitir ajustar de acordo com o retorno da outra pessoa. Isso significa que o seu tom de voz, sua expressão facial e até mesmo o momento em que você escolhe provocar são cruciais para o sucesso dessa abordagem. A provocação saudável é um jogo de sutilezas. Quanto mais você presta atenção aos pequenos sinais, melhor será a sua habilidade de brincar e instigar de forma natural. Outro ponto interessante da provocação saudável é que ela permite que você mostre sua autenticidade. Como estamos falando de uma comunicação leve e descontraída, a provocação saudável não combina com uma postura artificial ou forçada. Ela funciona melhor quando você realmente é você mesmo, quando a brincadeira vem do seu jeito de ser e das suas próprias características. Quando isso acontece, a outra pessoa consegue sentir essa autenticidade, o que torna a interação ainda mais envolvente e sincera. Essa é a magia da provocação. Ela abre espaço para a autenticidade em um momento onde muitas vezes as pessoas estão se esforçando para impressionar. Na próxima sessão, vamos explorar as melhores dicas práticas para provocar de forma saudável, com exemplos e estratégias que vão ajudar você a colocar em prática esse conceito. Se você já entendeu a base e quer descobrir como realmente aplicar essa técnica, fique por aqui, pois vamos aprofundar em cada detalhe para garantir que você domine essa habilidade de maneira divertida e natural. Agora que entendemos o conceito de provocação saudável e o papel que ela desempenha em criar uma interação leve e interessante, é hora de partir para a prática. Neste capítulo, vamos explorar dicas específicas para que você possa provocar de maneira natural, respeitosa e divertida, mantendo o equilíbrio necessário para não ultrapassar os limites. A ideia é que, ao final, você esteja preparado para colocar essas dicas em prática e começar a aplicar o conceito de provocação saudável em suas conversas de forma confiante. Dica 1. Escolha o momento certo. Uma das primeiras coisas a considerar ao provocar alguém é o momento em que você decide fazer isso. A provocação saudável requer timing, ou seja, ela precisa estar em sintonia com o andamento da conversa e o clima do momento.
Provocar logo no início de uma interação, por exemplo, pode ser arriscado, já que ainda não há uma conexão estabelecida e a outra pessoa pode não estar receptiva para brincadeiras. É importante dar tempo para que a conversa se desenvolva naturalmente e observar quando a outra pessoa está confortável e à vontade. Somente depois que ambos se sintam mais relaxados é que a provocação pode funcionar com maior fluidez e naturalidade. Para ajudar a identificar o momento certo, observe os sinais da outra pessoa. Ela está sorrindo, fazendo contato visual, participando ativamente da conversa. Esses sinais mostram que ela está engajada e possivelmente receptiva a uma interação mais leve e divertida. Quando o clima parecer adequado, você pode introduzir uma provocação sutil e observar a reação dela. Esse processo cria um ambiente de confiança, onde a outra pessoa se sente confortável para responder de forma semelhante. Dica 2. Mantenha o tom leve e divertido. O tom é um dos aspectos mais importantes na provocação saudável. Quando falamos em provocar, o tom precisa ser leve e amigável, quase como se fosse uma piada interna entre vocês. Isso evita que a brincadeira seja interpretada de forma errada e faz com que a outra pessoa entenda que você está apenas brincando. Um tom muito sério ou seco pode soar agressivo ou desinteressante. Então, mantenha um sorriso e adote um tom de voz descontraído enquanto provoca. Esse detalhe simples ajuda a criar uma atmosfera mais receptiva. Pense na provocação saudável como uma troca de piadas entre amigos. O objetivo é rir e se divertir juntos. Mesmo que o comentário seja uma leve provocação, o tom amigável mostra que a intenção é apenas tornar o momento mais leve e não deixar a outra pessoa desconfortável. Se você perceber que o tom ficou um pouco pesado, basta ajustar e suavizar suas próximas provocações para retomar o clima leve da conversa. Dica 3. Use expressões faciais e linguagem corporal. A linguagem corporal é um componente essencial na provocação saudável. Muitas vezes o que você comunica com as palavras é amplificado ou suavizado pela sua expressão facial e pelos gestos. Uma sobrancelha levantada, um sorriso de lado ou um olhar divertido podem tornar a provocação ainda mais eficaz. Esses pequenos gestos indicam que você está em uma brincadeira e ajudam a outra pessoa a entender que a provocação não é séria. Da mesma forma, adotar uma postura relaxada e aberta ajuda a criar uma sensação de descontração na interação. Evite gestos que possam parecer intimidador ou que coloquem pressão, como cruzar os braços ou manter o rosto sério. Pequenos detalhes na expressão e nos gestos podem fazer toda a diferença na forma como a provocação é recebida e interpretada. Dica 4. Combine elogios com provocações. Uma técnica eficaz para provocar de forma leve e divertida é combinar um elogio com uma provocação. Essa abordagem traz equilíbrio, pois, ao mesmo tempo em que você provoca, também demonstra que aprecia aspectos positivos na outra pessoa. Esse tipo de comentário é muitas vezes interpretado de maneira positiva, pois a pessoa se sente valorizada e, ao mesmo tempo, desafiada a interagir com leveza. Por exemplo, você poderia dizer algo como: "Nossa, além de ser tão pontual, ainda sabe contar boas histórias. Será que você tem algum defeito?" Esse tipo de provocação com elogio cria uma interação equilibrada, onde a outra pessoa recebe um comentário positivo, enquanto percebe que você também está disposto a brincar. Isso diminui a pressão que um elogio direto pode causar e aumenta as chances de uma resposta divertida. Dica 5. Faça brincadeiras sobre situações cotidianas. Fazer brincadeiras sobre situações cotidianas é uma maneira de provocar sem causar desconforto, pois envolve algo externo a ambos. Por exemplo, se vocês estão esperando em uma fila ou lidando com uma situação engraçada, você pode fazer um comentário divertido sobre o momento. Situações cotidianas trazem uma leveza natural para a conversa e criam um ambiente onde é mais fácil provocar, sem que a outra pessoa sinta que está sendo o centro da brincadeira. Exemplo de uma provocação leve. Olha só, será que você já foi contratado aqui e eu não sei? Está se comportando como se fosse a gerente dessa fila. Esse tipo de comentário pode fazer a outra pessoa rir e responder na mesma linha de humor, criando um momento agradável para ambos. Dica 6. Seja espontâneo e autêntico. Um dos segredos da provocação saudável é a autenticidade. Quando você é espontâneo e verdadeiro, suas provocações são recebidas de maneira mais positiva, pois a outra pessoa percebe que você não está tentando seguir um roteiro ou agir de forma artificial. Evite forçar situações
ou fazer comentários que não fazem parte do seu jeito de ser. Mantenha-se fiel ao seu estilo de humor e à sua personalidade. Provocações autênticas são aquelas que refletem quem você realmente é, sem parecer forçado. Se a brincadeira vier naturalmente, a outra pessoa sentirá essa autenticidade e, provavelmente, responderá de forma igualmente espontânea. Dica 7. Observe a reação da outra pessoa e ajuste-se. Um dos aspectos mais importantes da provocação saudável é a capacidade de ler as reações da outra pessoa e ajustar-se a elas. Sempre que fizer uma brincadeira, observe atentamente como ela reage. Está rindo, participando ou retribuindo a provocação? Ou parece desconfortável e quieta? Se você perceber que a outra pessoa não está se sentindo à vontade, recue e mude o tom da conversa para algo mais leve. A provocação saudável deve ser prazerosa para ambas as partes. Se houver desconforto de algum lado, ela perde o sentido. Quando você aprende a observar e ajustar-se à resposta da outra pessoa, consegue manter a conversa em um nível agradável e respeitoso, aumentando as chances de criar uma conexão autêntica e duradoura. Dica 8. Limite o número de provocações. Outra dica essencial é não exagerar na quantidade de provocações. A provocação saudável é mais eficaz quando usada com moderação, pois isso mantém a conversa interessante sem causar desgaste. Se você provoca constantemente, a outra pessoa pode sentir que a interação está se tornando um jogo e perder o interesse. A ideia é usar provocações de forma pontual, intercalando-as com momentos mais sérios ou com perguntas genuínas sobre a outra pessoa. Esse equilíbrio é importante para que a conversa mantenha sua leveza e fluidez, evitando que se torne cansativa ou desinteressante. Dica 9. Use perguntas leves para provocar. Uma excelente maneira de provocar é por meio de perguntas leves e brincalhonas, que não só demonstram interesse, mas também criam oportunidades para uma resposta divertida. Perguntas como: quantos corações você já partiu com esse sorriso? Ou, você sempre foi tão confiante ou estou tendo um efeito especial? São exemplos de provocações que, além de leves, permitem que a outra pessoa se sinta valorizada e ao mesmo tempo livre para responder com humor. Essas perguntas são eficazes porque misturam curiosidade com leveza, dando à outra pessoa a oportunidade de brincar de volta sem pressão. Elas criam um ambiente onde a conversa flui naturalmente e permitem que a outra pessoa mostre um pouco mais da sua personalidade de forma descontraída. É importante, no entanto, não exagerar nas perguntas, para que o tom casual da conversa se mantenha e para que a outra pessoa sinta que pode responder de maneira espontânea, sem sentir-se em um jogo de perguntas. Dica 10. Insira elementos de mistério nas provocações. O mistério é um recurso poderoso na provocação saudável. Ao deixar a outra pessoa um pouco curiosa sobre o que você está pensando ou sentindo, você cria um clima de intriga e interesse. Isso não significa ser vago ou evasivo, mas sim deixar a conversa com um toque de surpresa. Uma provocação com mistério poderia ser algo como: você parece ter um segredo, mas vou deixar você decidir se confia em mim para compartilhá-lo. Essa técnica é excelente porque ativa a curiosidade natural das pessoas e cria uma sensação de expectativa. O mistério dá margem para que a outra pessoa pergunte mais, investigue e entre no clima da conversa de forma ainda mais engajada. Além disso, provocações com elementos de mistério mantêm a conversa fluida e evitam que ela caia em um padrão previsível. Esse toque de surpresa é um dos pontos altos da provocação saudável, pois deixa a interação mais dinâmica e estimulante. Dica 11. Use brincadeiras ligadas ao contexto da conversa. Contextualizar a provocação com o assunto atual da conversa é uma maneira eficaz de garantir que a brincadeira faça sentido e de que seja bem recebida. Por exemplo, se vocês estão falando sobre viagens, você pode brincar dizendo algo como: aposto que você é do tipo que se perde de propósito só para fazer a viagem mais emocionante. Ou, se a conversa for sobre filmes, uma provocação leve poderia ser: agora entendi por que você é tão misterioso. Viu muitos filmes de detetive. As provocações contextualizadas mostram que você está atento ao que a outra pessoa diz e ainda cria um elo temático na conversa. Isso facilita a continuidade e faz com que a outra pessoa se sinta valorizada, pois você demonstra estar presente na interação. É importante, no entanto, não forçar o contexto. A provocação deve surgir naturalmente e sem exagero. Dica 12. Mostre-se disposto a receber provocações de volta. Uma provocação saudável é uma via de mão dupla.
Assim como você brinca e provoca, é essencial que você também esteja aberto a receber provocações de volta. Isso não apenas deixa a conversa mais equilibrada, como também demonstra segurança e disposição para um diálogo autêntico. Uma boa prática é responder com humor quando a outra pessoa provoca você, mantendo a leveza e mostrando que também aprecia a troca divertida. Essa disposição para receber provocações de volta cria um espaço onde ambos se sentem à vontade para brincar, sem receio de julgamentos ou ressentimentos. Quando você responde com um sorriso ou com um comentário igualmente divertido, a outra pessoa sente que tem liberdade para ser ela mesma. Esse tipo de ambiente é essencial para que a provocação saudável atinja seu potencial máximo, pois elimina qualquer tensão que poderia surgir caso apenas um lado fizesse as brincadeiras. Dica 13. Aprenda a recuperar-se de uma provocação que não saiu como esperado. Nem todas as provocações vão gerar o resultado que esperamos, e isso faz parte do aprendizado. Às vezes, a outra pessoa pode não responder de forma receptiva, ou a brincadeira pode ser mal interpretada. Nesses momentos, a habilidade de se recuperar rapidamente e ajustar o rumo da conversa é essencial. Em vez de insistir ou ficar constrangido, você pode simplesmente mudar o tom, fazer um comentário que mude o clima, ou até mesmo rir de si mesmo, mostrando que não se leva tão a sério. Por exemplo, se uma provocação não teve a recepção esperada, você pode suavizar a situação dizendo algo como: "Desculpe, acho que exagerei na brincadeira. Vamos continuar com o plano, sem que eu faça você rir demais." Esse tipo de atitude mostra que você é flexível e que está atento ao bem-estar da outra pessoa, algo que é essencial em qualquer tipo de interação saudável. Além disso, ao não dar tanto peso ao erro, você também demonstra confiança e resiliência, características que são extremamente valorizadas. Dica 14. Aprecie os momentos de sinceridade entre as provocações. As provocações são divertidas e criam uma conexão dinâmica, mas também é importante valorizar os momentos de sinceridade que surgem entre as brincadeiras. Esses momentos dão profundidade à conversa e permitem que vocês se conheçam além da camada superficial. A provocação saudável funciona melhor quando intercalada com instantes de sinceridade, onde ambos têm a chance de compartilhar pensamentos e experiências genuínas. Demonstrar interesse verdadeiro na conversa entre uma provocação e outra faz com que a outra pessoa veja que você não está apenas jogando ou tentando impressionar, mas sim que está ali para construir uma conexão autêntica. Esse equilíbrio entre brincadeira e seriedade cria uma interação completa, que vai além do humor e da leveza, permitindo que a outra pessoa sinta que pode se abrir e compartilhar mais sobre si mesma. Dica 15. Seja paciente e respeite o ritmo da outra pessoa. Por fim, a paciência é uma qualidade essencial para quem quer dominar a provocação saudável. Cada pessoa tem seu próprio ritmo de abertura e de reação às brincadeiras, e respeitar esse ritmo é fundamental para que a interação seja agradável para ambos. Em vez de tentar apressar a conversa ou fazer provocações em sequência, permita que a outra pessoa reaja e conduza a conversa de maneira que se sinta confortável. Essa paciência demonstra respeito e compreensão, pois você mostra que está ali para aproveitar o momento e não para seguir uma agenda pré-determinada de frases e provocações. A ideia é que a outra pessoa sinta que pode estar no controle da interação e que suas reações são respeitadas. Esse tipo de atitude cria uma conexão genuína, que é a base de qualquer relacionamento ou interação saudável. A provocação saudável, apesar de ser uma técnica poderosa para criar uma conexão leve e divertida, pode ser mal interpretada ou sair do controle se não for aplicada com cuidado. Existem alguns erros comuns que podem transformar uma interação amigável em uma experiência desconfortável para a outra pessoa. E evitá-los é essencial para que a conversa se mantenha leve e respeitosa. Neste capítulo, vamos identificar esses erros e explorar formas de evitá-los, garantindo que suas provocações sejam sempre bem recebidas e criem uma atmosfera positiva. Erro 1. Provocações excessivas. Um dos erros mais comuns ao utilizar provocações é exagerar na quantidade de brincadeiras ou provocações em sequência. Provocações constantes podem acabar sobrecarregando a conversa, criando um clima de pressão e tornando a interação cansativa. Além disso, provocações em excesso podem fazer com que a outra pessoa sinta que está sendo testada ou avaliada o tempo todo.
o que pode ser desconfortável. Para evitar esse erro, lembre-se de dosar as provocações, intercalando-as com momentos de conversa mais séria ou sincera. Quando você equilibra a interação, permite que a outra pessoa respire e participe de forma mais confortável. Pense na provocação como um tempero em uma receita. Usado com moderação, ele torna a conversa mais interessante. Usado em excesso, pode estragar o sabor da interação. Erro 2. Fazer provocações pessoais ou sensíveis. Provocações que tocam em aspectos sensíveis da outra pessoa, como inseguranças, traços físicos ou experiências pessoais, são extremamente arriscadas e geralmente não resultam em uma interação saudável. Ao provocar alguém, é importante lembrar que a intenção é criar um clima leve e divertido, e não mexer em áreas delicadas que possam gerar desconforto ou tristeza. Evite provocações sobre características físicas, escolhas pessoais ou tópicos que a outra pessoa possa considerar sensíveis. Em vez disso, concentre-se em aspectos neutros ou no contexto da conversa. Por exemplo, se vocês estão falando sobre uma situação engraçada, fazer uma provocação leve sobre um momento específico pode ser uma escolha mais segura e agradável. Ao escolher tópicos neutros, você garante que a provocação seja bem-humorada e que a outra pessoa não se sinta vulnerável ou exposta. Erro 3. Usar sarcasmo ou ironia excessiva. O sarcasmo, embora muitas vezes utilizado como ferramenta de humor, pode facilmente ser interpretado de maneira negativa, principalmente quando não há uma conexão forte entre as pessoas. O sarcasmo tem uma linha tênue entre o humor e a ofensa, e quando utilizado em excesso ou sem sensibilidade, pode fazer com que a outra pessoa se sinta desrespeitada ou confusa sobre suas intenções. Além disso, a ironia pode criar um clima de tensão, pois nem sempre a outra pessoa está preparada para decifrar a intenção por trás do comentário. Para evitar esse erro, prefira provocações diretas e leves, que deixam claro o tom amigável da interação. Brincadeiras mais abertas e com um tom leve são geralmente mais bem recebidas, pois não exigem que a outra pessoa interprete camadas de significados. Isso ajuda a criar um ambiente de confiança onde ambas as partes se sentem seguras para continuar a troca de forma descontraída. Erro 4. Falta de sensibilidade ao retorno da outra pessoa. Um erro comum, mas crucial, é não prestar atenção na resposta e no comportamento da outra pessoa após uma provocação. Se a outra pessoa não está rindo, respondendo de forma brincalhona ou retribuindo a interação, pode ser um sinal de que a provocação não foi bem recebida ou que ela está desconfortável. Ignorar esses sinais e continuar com as provocações pode fazer com que a outra pessoa se sinta presa em uma situação indesejada, o que pode impactar negativamente a interação. Para evitar esse erro, esteja sempre atento às reações da outra pessoa. Se perceber que ela não está respondendo da forma esperada, recue e mude o rumo da conversa. Mostrar essa sensibilidade é uma forma de demonstrar respeito e consideração, criando um espaço onde a outra pessoa se sente à vontade para ser ela mesma. A capacidade de ajustar o tom da conversa com base na resposta do outro é essencial para que a provocação saudável funcione de forma harmoniosa. Erro 5. Focar-se em provocações e ignorar a conexão real. Outro erro que pode acontecer é se concentrar tanto nas provocações que você acaba esquecendo de construir uma conexão verdadeira com a outra pessoa. Provocações são divertidas e leves, mas elas devem complementar a conversa, não substituir uma interação autêntica e sincera. Quando você se concentra exclusivamente em provocar, a interação pode acabar superficial, e a outra pessoa pode sentir que você está mais interessado em um jogo do que em conhecê-la de verdade. Para evitar esse erro, busque equilibrar as provocações com momentos de interesse genuíno e sinceridade. Pergunte sobre os interesses da outra pessoa, compartilhe um pouco sobre si mesmo e mostre que está ali para ter uma conversa significativa. A provocação saudável funciona melhor quando está alinhada com um desejo verdadeiro de conhecer e entender a outra pessoa, pois é isso que cria um ambiente onde ambos se sentem valorizados e respeitados. Erro 6. Tentar ser engraçado a qualquer custo. Muitas vezes, na tentativa de manter a conversa leve e divertida, algumas pessoas acabam forçando situações ou piadas para tentar impressionar. Esse tipo de abordagem pode soar artificial e fazer com que a outra pessoa perceba que você não está sendo autêntico. Forçar o humor pode também criar momentos constrangedores, onde a outra pessoa não sabe como reagir
ou se sente desconfortável com o comentário. Para evitar esse erro, lembre-se de que a autenticidade é fundamental. Em vez de tentar ser engraçado a qualquer custo, permita que o humor surja naturalmente. Deixe que as provocações fluam de forma espontânea e respeite o ritmo da conversa. Isso faz com que a outra pessoa veja você como alguém genuíno e confortável consigo mesmo, o que é muito mais atraente do que qualquer piada forçada. Chegamos à parte prática do conteúdo. Agora que você já entende o conceito de provocação saudável e aprendeu como evitar os erros mais comuns, vamos explorar alguns exemplos de frases que podem ser usadas para provocar de maneira leve e divertida. Essas frases são pensadas para instigar o interesse da outra pessoa, sem ultrapassar os limites, e para criar um clima descontraído e envolvente na conversa. Lembre-se de que esses exemplos devem servir como inspiração e ponto de partida. A ideia é que você personalize cada frase para que ela se encaixe naturalmente no contexto da conversa e reflita o seu próprio estilo. Vamos aos exemplos. 1. Frases para começar a brincadeira. Essas frases são ideais para introduzir o tom leve e descontraído da provocação. São frases iniciais que podem ser usadas logo no começo de uma conversa para testar a receptividade da outra pessoa. O objetivo é criar uma atmosfera onde ambos se sintam à vontade para trocar provocações amigáveis. Parece que você está tentando me impressionar com esse sorriso, ou estou errado? Cuidado, com esse charme todo você vai acabar ganhando minha atenção de verdade. Acho que você está ficando muito à vontade aqui. Isso é bom ou perigoso para mim? Com essa confiança toda, aposto que você não perde uma disputa, ou será que só está se fazendo de difícil? Você sempre é tão misterioso, ou está só tentando deixar as coisas mais interessantes? Essas frases são leves e abertas a diferentes respostas. Elas funcionam bem para medir o interesse da outra pessoa e abrir espaço para que ela participe da interação com o mesmo nível de brincadeira. 2. Frases de provocação com elogios disfarçados. Combinar provocações com elogios sutis é uma maneira inteligente de manter a conversa divertida enquanto demonstra interesse. Esse tipo de frase sugere um elogio, mas traz um toque de humor que evita que pareça algo excessivamente lisonjeiro ou direto. O objetivo aqui é mostrar que você está atento às qualidades da outra pessoa, mas que também está disposto a brincar com isso. Nossa, além de simpático, você ainda é interessante? Isso parece perigoso. Cuidado, pessoas com tanto carisma podem causar problemas, ou já é sua intenção? Você deve ser daqueles que conquista as pessoas com um só olhar, não é? Vou precisar de mais do que isso. Você realmente sabe como atrair a atenção? Agora quero ver se consegue mantê-la. Se eu soubesse que estava lidando com alguém tão interessante, teria me preparado melhor. Essas provocações são divertidas e leves, e dão à outra pessoa a chance de responder com humor ou com uma pequena provocação em troca. O toque de elogio mantém a conversa positiva, enquanto a provocação instiga a outra pessoa a continuar a interação. 3. Frases para criar um clima de mistério. O mistério é uma ferramenta poderosa na provocação, pois deixa a outra pessoa curiosa e interessada em saber mais. Essas frases usam o mistério para instigar a curiosidade, criando uma atmosfera onde a outra pessoa fica instigada a desvendar mais sobre você. São frases ideais para quando você quer adicionar um toque intrigante à conversa. Você parece ter um segredo interessante. Devo ficar curioso ou cauteloso? Tenho a impressão de que tem algo mais sobre você, mas não vou perguntar ainda. Acho que você está escondendo seu lado divertido ou está só esperando o momento certo. Interessante, você parece ser mais do que aparenta. Está tentando me confundir? Estou quase decifrando seu mistério, mas vou deixar você se divertir um pouco mais. Essas provocações criam um clima de intriga e deixam a outra pessoa mais envolvida na interação, pois despertam o desejo de continuar a conversa para revelar mais sobre quem ela é. 4. Frases para situações cotidianas. Quando a provocação está relacionada a algo que acontece no momento, ela se torna ainda mais natural e divertida. Essas frases aproveitam o contexto de situações do dia a dia, criando uma brincadeira leve e espontânea que se encaixa na dinâmica da conversa. Você já se acostumou a ser a estrela da fila? Parece que todos estão olhando para você. Olha só, você já conquistou o lugar favorito neste café? Deve ser seu charme habitual. Espera, você sempre escolhe os lugares com o melhor clima,
Ou estou sendo sortudo de estar aqui com você? Acho que você já está começando a se sentir em casa por aqui, não? Vejo que você já está controlando o ambiente, hein? Agora só falta dizer o que devo fazer. Essas frases são perfeitas para dar um toque de humor ao contexto da interação, criando um momento de descontração com base em algo concreto e familiar. 5. Frases para brincar com a confiança da outra pessoa. Essas frases exploram a confiança da outra pessoa de forma divertida, criando um clima leve de desafio e brincadeira. Elas instigam a outra pessoa a responder de forma igualmente confiante, o que deixa a conversa mais interessante e envolvente. Você está muito confiante aí, mas será que consegue manter essa postura por mais tempo? Uau, quanta confiança! Será que eu consigo acompanhar? Com essa confiança toda, parece que já tem tudo sob controle. Ou estou enganado? É muita certeza para uma pessoa só. Mas será que tem motivo mesmo para toda essa confiança? Você parece já saber o final dessa conversa, ou está só tentando me desconcentrar? Esse tipo de provocação deixa o clima leve e engraçado, enquanto permite que a outra pessoa se sinta valorizada. É uma forma de brincadeira que faz com que a outra pessoa queira continuar interagindo, já que a confiança dela foi elogiada e desafiada ao mesmo tempo. 6. Frases de resposta para provocações recebidas. Além de provocar, é importante saber responder às provocações que você recebe. Essas respostas ajudam a manter o clima de brincadeira e mostram que você está confortável com um jogo de provocações. Saber responder é fundamental para que a interação se mantenha divertida e descontraída. Tentando me desconcentrar, né? Boa sorte com isso. Confiante. Será que consegue manter essa pose até o final? É assim que você tenta ganhar vantagem? Bom, está funcionando até agora. Nossa, não sabia que você era tão competitivo. Acho que vou ter que me esforçar mais. Interessante. Parece que estou lidando com alguém à altura. Essas respostas são leves e permitem que a outra pessoa continue com as provocações de forma natural, o que ajuda a manter o clima de brincadeira constante. 7. Frases para finalizar a conversa com humor. Encerrar uma conversa de maneira divertida também pode ser uma forma de provocar de maneira leve. Essas frases mostram que você sabe encerrar o papo de forma carismática, deixando a outra pessoa interessada em retomar a conversa mais tarde. Vou deixar você com um suspense, mas se tiver coragem, a gente continua depois. Foi divertido, mas vou guardar minhas próximas provocações para a próxima vez. Está ficando interessante, mas vou deixar o final para depois. Acho que já dei material suficiente para você pensar. Até nossa próxima conversa. Até a próxima sessão de provocações. E estou esperando boas respostas da sua parte. Essas frases fecham a interação com um tom leve e deixam a outra pessoa com uma sensação positiva sobre a conversa, além de abrir margem para futuras interações. Saber quando continuar uma provocação ou quando mudar o tom da conversa é fundamental para que a interação seja divertida e leve. Nem sempre a outra pessoa dará sinais verbais diretos sobre como está se sentindo. Então é essencial que você aprenda a ler os sinais sutis de comunicação não verbal e as reações que indicam receptividade ou desconforto. Neste capítulo, vamos explorar os principais sinais de que a outra pessoa está gostando da brincadeira, para que você possa adaptar sua abordagem e garantir que ambos estejam se divertindo. 1. Sorrisos e risos genuínos. O sorriso é um dos sinais mais claros e confiáveis de que alguém está curtindo a interação. Se a outra pessoa sorri com frequência durante as provocações ou ri de maneira espontânea, isso geralmente indica que ela está à vontade e se divertindo. No entanto, é importante perceber a diferença entre um sorriso verdadeiro e um sorriso forçado, que pode surgir quando a pessoa está tentando ser educada, mas não está realmente confortável com a situação. Sorrisos genuínos normalmente envolvem um movimento dos músculos ao redor dos olhos, formando pequenas linhas de expressão, conhecidas como pés de galinha. Esses sorrisos são fáceis de reconhecer e indicam que a outra pessoa está realmente gostando do momento. Além disso, risadas espontâneas, mesmo que discretas, são um ótimo indicativo de que a provocação está sendo bem recebida e está mantendo o clima leve. 2. Respostas brincalhonas ou provocações de volta. Outro sinal claro de que a outra pessoa está gostando da brincadeira é quando ela começa a retribuir as provocações de forma natural e leve. Quando alguém se sente à vontade numa interação, é comum que entre no mesmo tom,
respondendo com humor ou até mesmo provocando de volta. Esse tipo de resposta é um bom indicativo de que a conversa está fluindo de forma descontraída e que a pessoa está gostando do jogo de provocações. Por exemplo, se você faz uma provocação leve e a outra pessoa responde com uma provocação ainda mais divertida, isso mostra que ela está confortável e disposta a participar do clima de brincadeira. Esse tipo de troca cria uma dinâmica onde ambos podem se divertir sem pressões e torna a interação ainda mais envolvente para ambos. 3. Contato visual frequente e interessado. O contato visual é um dos elementos mais poderosos da comunicação não verbal, e prestar atenção nele pode ajudar você a entender se a outra pessoa está gostando da brincadeira. Se a pessoa mantém um contato visual frequente e direto durante a conversa, especialmente quando você faz uma provocação, é provável que ela esteja interessada e se sentindo confortável. O contato visual mostra que a pessoa está atenta e engajada na interação e que está gostando do que você está dizendo. Por outro lado, se a outra pessoa desvia o olhar com frequência ou evita olhar diretamente para você, pode ser um sinal de que está se sentindo desconfortável ou não está muito interessada na provocação. Embora o contato visual possa variar de acordo com o estilo de cada pessoa, é importante observar esse aspecto para garantir que a interação seja positiva para ambos. 4. Inclinação corporal na direção da conversa. Outro sinal importante de que a outra pessoa está gostando da interação é quando ela inclina o corpo levemente em sua direção durante a conversa. Esse movimento, mesmo que sutil, indica interesse e vontade de se aproximar. E é uma forma de comunicação não verbal que sugere que ela está confortável e aberta para a troca de provocações. Inclinar-se para a frente ou para o lado, na direção de quem está falando, é um sinal inconsciente de que a pessoa está prestando atenção e se sentindo envolvida na conversa. Esse comportamento é um excelente indicativo de receptividade, pois demonstra que a outra pessoa está fisicamente conectada ao momento. Se, por outro lado, ela se afasta ou cruza os braços com frequência, pode ser um sinal de que está se sentindo desconfortável ou que precisa de um pouco mais de espaço para se sentir à vontade. 5. Toques leves e espontâneos. Os toques leves, como um breve toque no braço ou um tapinha de brincadeira, também são sinais de que a pessoa está à vontade e gostando da interação. Quando alguém se sente confortável e envolvido em uma conversa leve e divertida, é comum que ocorram esses pequenos gestos espontâneos que indicam proximidade e receptividade. Claro que essa linguagem corporal depende da personalidade de cada pessoa, mas é um ótimo sinal de que a provocação está sendo bem recebida. Esses toques leves são, muitas vezes, uma maneira natural de expressar interesse e de se conectar com a outra pessoa. No entanto, é importante perceber que esses sinais de toque são apenas indicadores e, como qualquer aspecto da comunicação não verbal, devem ser interpretados com cuidado e sempre respeitando os limites e o espaço pessoal do outro. 6. Perguntas de retorno ou curiosidade sobre você. Quando a outra pessoa começa a fazer perguntas de volta, isso mostra que ela está interessada e quer saber mais sobre você. Essa curiosidade espontânea é um excelente sinal de que a interação está agradável e instigante. Se você faz uma provocação leve e, em resposta, ela pergunta algo sobre sua vida ou seu ponto de vista, isso indica que ela está gostando da conversa e quer mantê-la. Essa troca é um dos aspectos mais positivos da provocação saudável, pois demonstra que a outra pessoa se sente confortável o suficiente para investir na interação. Perguntas de retorno ou comentários sobre o que você disse mostram que a pessoa está interessada e conectada, o que torna a conversa ainda mais divertida e envolvente. 7. Respostas rápidas e naturais. A fluidez das respostas também é um bom indicativo de que a outra pessoa está gostando da brincadeira. Quando a pessoa responde de forma rápida e espontânea, sem precisar pensar muito, isso indica que ela está confortável e imersa na interação. As respostas naturais e rápidas refletem que a outra pessoa está relaxada e aproveitando o momento sem se sentir pressionada. Por outro lado, se as respostas são mais pausadas ou hesitantes, pode ser um sinal de que ela não está totalmente à vontade ou que a provocação não está sendo recebida como esperado. Nesse caso, é melhor ajustar o tom e o ritmo da conversa para manter a leveza e garantir que ambos estejam se divertindo.
Esses sinais de receptividade ajudam a entender se a outra pessoa está gostando da provocação e da interação. Estar atento a esses sinais permite que você ajuste sua abordagem conforme necessário, para que a conversa seja sempre positiva e agradável para ambos. Chegamos ao fim desta conversa, mas a verdadeira transformação começa agora, com você aplicando essas técnicas no seu dia a dia. A provocação saudável é uma habilidade que vai além de simples frases ou truques de interação. É uma forma de mostrar seu valor e confiança de maneira autêntica. À medida que você pratica e ajusta o tom, perceberá como essa habilidade se tornará parte de quem você é, ajudando a criar conexões mais leves, interessantes e agradáveis. E falando em criar um valor próprio, é aí que entra algo que pode elevar sua jornada para um próximo nível: o livro Jogo Frio. Se você está pronto para dar um passo ainda maior e quer aprender como se tornar um homem de valor, capaz de conquistar e atrair mulheres de forma natural e segura, esse livro é o recurso que você precisa. Jogo Frio não é apenas um guia de técnicas, mas uma verdadeira jornada de autodescoberta e autoconfiança. Ele traz estratégias práticas e insights para que você se torne alguém admirado e desejado pelo que realmente é, e com isso, possa construir relações verdadeiras e genuínas. Imagine como seria ter essa confiança consolidada, sabendo exatamente como se comportar em qualquer situação e com qualquer pessoa. Foi pensado para ajudá-lo a alcançar esse nível, oferecendo uma estrutura que combina ensinamentos práticos e dicas eficazes para que você conquiste e atraia as mulheres que deseja, sem precisar forçar nada ou parecer alguém que você não é. É sobre ser autêntico, ser alguém de valor. Se quiser conhecer mais, é só acessar o link no comentário fixado abaixo. Ali você encontra tudo o que precisa para começar a jornada com Jogo Frio e avançar ainda mais no seu desenvolvimento pessoal. Não perca essa chance de transformar suas interações e sua vida.